Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos entrando no mês de maio, tempo pascal, tradicionalmente em todo o mundo, mês de Maria. Há muita homenagem a Nossa Senhora nesse mês de maio. É que maio é o coração da primavera. Lá na Europa, muitas flores surgem, reaparecem depois do inverno. Isto se adapta bem a Nossa Senhora. Mas nós aqui estamos exatamente no discurso de adeus ou despedida de Jesus, no capítulo 14, não é verdade? Então nós vamos hoje a partir do capítulo 7, do versículo 7, um pouquinho, do 6 em diante é melhor, né? Para pegar o tema todo. Então, algum de vocês leem, mas leiam pausadamente, e eu faço, como sempre, as intervenções. Diz-lhe Jesus. Não, diz-lhe aí é preciso explicar a quem. Talvez seja o caso de ler antes 2 versículos. Eu estou começando aqui no 6, né? Então vamos. A partir do versículo 4, é para onde eu vou, para onde vou, conheceis o mundo? Isso. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, agora, me recordo que aí nós nos detivemos na última entrevista, no último encontro, na última sessão. Eu sou o caminho, não num sentido gnóstico do termo, isto é, um caminho que conduz a alguma coisa superior a si. Jesus é o caminho por ser a revelação, por ser a verdade. Quer dizer, é a única maneira de se conhecer a verdade. E que verdade? A revelação de Deus, a plena revelação de Deus é assumir Jesus como caminho. Portanto, caminho e verdade em João praticamente são sinônimos. Eu sou o caminho que, ao mesmo tempo, se identifica com a verdade, que é a plena revelação de Deus e que traz a vida de Deus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E estas 3 afirmações devem ser ditas de Jesus na sua encarnação, e não como mais tarde tentou mostrar São Tomás. Ele é o caminho enquanto homem, verdade e vida enquanto Deus. Não. Enquanto homem, Deus. Ele é o caminho, isto é a única posição na qual, nos colocando, encontramos a plena revelação de Deus, sua verdade, e, naturalmente, a plena vida de Deus. Ou seja, não existe outra maneira de se receber a revelação e a vida de Deus, senão nos orientando através de Jesus. Isto é mais ou menos sinônimo daquilo que vem dito, daquilo que já foi dito: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É a sequência. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Me permita a pergunta. Aqui, nesta explicação que o senhor deu, fica muito difícil entender o ecumenismo. Ou melhor, se o único caminho que leva a Deus é Jesus, como nós podemos entender os judeus ou outras denominações, outras... Lendo a Dominus Jesus, do ex-papa de Bento XVI. Não existe outro caminho, quer para judeu, quer para muçulmano, quer para ateu, quer para hindu ou hinduísta, quer para shintoísta, não existe outro caminho. Eles não posso esperar que eles façam este ato de fé, porque se alguém fizer este ato de fé, passa a ser cristão. Mas também não posso
admitir que um cristão põe em dúvida. É um só, Jesus. Não existem outros salvadores além de Jesus. Agora, como é que Jesus salva fora da Igreja Católica? Um judeu, um muçulmano? Bem, isto aqui Deus não nos revelou. Não é? Obrigado, padre. Mas isso aqui é muito importante, né? Nenhum cristão pode pôr em dúvida. Ou seja, é errado, sim, dizer todas as religiões são verdadeiras. Todas as religiões levam ao mesmo lugar. Atenção! Existe um certo linguajar comum às grandes religiões. Bom, nenhuma grande religião manda roubar. Nenhuma grande religião manda matar. Mas, além do denominador comum, existem diferenças abissais. Por exemplo, as religiões orientais são religiões de subida, yoga e outras coisas que equivalem a isto, não é? É o homem que vai numa ascese, subida, em busca de Deus, Buda, budismo. O cristianismo não é, apesar de certas aparências em comum, não é religião de subida, é religião de descida. O homem pode subir quanto quiser, a vida inteira e pelos séculos dos séculos. Não chegaria a lugar nenhum se Deus não tivesse descido até ele em Jesus Cristo. E naquele Jesus judeu do século I da nossa era. Naquele homem, aí está a peculiaridade do cristianismo, está a redenção plena de todos. Claro, nós temos que conviver com todos e nós temos que respeitar a todos. E não podemos discutir a nossa fé mediante ameaça. Eu não me lembro agora qual é o teor da coisa, mas me lembro de uma parte. Fora da igreja não há salvação. Né? Que hoje não se diz isso. Depende. Por uma questão de delicadeza. Depende. Né? Fora da igreja, se eu entender fora da igreja católica não há salvação, realmente eu fechei demais o cerco. Né? Mas se eu entender fora do corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, sim, fora de Cristo não há salvação, aí está certo. Ninguém se salva fora de Cristo. Padre, então seria correto afirmar que nós não conseguimos compreender essas religiões que nós respeitamos a partir da nossa ótica católica cristã? Não, não é que nós não conseguimos compreender. Compreendemos sim. Compreendemos e bem. Agora, não aceitamos a posição. Nem por isso desrespeitamos, nem por isso tiramos a liberdade. Perfeito. Certo? E nem encerramos nenhum diálogo também por conta não, disso. E mais, todo homem, e isto faz parte da dignidade humana e dos direitos humanos, todo homem tem a obrigação e o direito de buscar a verdade, de acordo com a sua consciência. Porém, se ele descobrir que a verdade está em Cristo, seja judeu, seja muçulmano, seja o que for, a obrigação dele em consciência é se converter. Se ele em consciência chegar a esse ponto, Edith Stein, a judia, que lendo Santa Teresa, de repente, assim, a esmo, né, estava hospedada numa casa, os donos saíram, não sabia o que fazer, pegou um livro qualquer, era a vida de Santa Teresa. Começou a ler, aqui está a verdade. Foi logo pedir o batismo. É o que deve. E foi para Auschwitz, por ser judia também, não é? Mas antes entrou no Carmelo. Obrigado, padre. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Aqui conhecer, evidentemente, tem um sentido muito mais pregnante, muito mais profundo do que um simples conhecimento noético. Aqui conhecer vai bem na linha de Jeremias. Todos me conhecerão. Isto é, todos farão uma experiência íntima de mim. Quem faz uma experiência íntima de Jesus, faz também
uma experiência íntima do Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Felipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe, bom, aqui esta pergunta pode ser entendida em dois níveis. Num primeiro nível, Felipe, que seria o nível mais histórico, Felipe gostaria de ver alguma coisa a mais do que aquele simples homem que estava ali na sua presença. Então, talvez Felipe fosse desejoso de receber uma teofania, como Moisés no Monte Sinai, como Isaías no Templo de Jerusalém. Agora, se essa pergunta deva ser entendida no segundo nível, no final dos anos 90, então Felipe poderia ser o inocente porta-voz de alguns hereges do final do primeiro século que pretendiam ter uma experiência ou experiências místicas de Deus. De qualquer modo, qual é a resposta que recebe? Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Nós vamos fazer agora um intervalo e eu volto porque o texto merece um comentário. Chegamos ao segundo momento e eu disse que explicaria Quer que eu releia? esta última. Pode ler se você. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Bem, aqui nós temos, mais uma vez, altíssima cristologia, como mais ou menos sinônimo daquilo que é dito também nesse evangelho: eu e o Pai somos um. Altíssima cristologia, ou seja, Jesus é a exegese, é a explicação perfeita do Pai. E, aproveitando-me deste versículo, nada tem a ver com ele. Nada tem a ver. Eu diria até que os eleitos da vida eterna contemplam a Deus diretamente através de Jesus. E sempre através de Jesus. E sem intermediação nenhuma, porque Jesus é o esplendor da glória de Deus. Certo? A carta aos Hebreus vai também, ela, numa linha muito, não precisa buscá-la não, vai numa linha muito alta, se aproxima muito desta cristologia profunda e altíssima que é de João. Naturalmente, um texto deste é mais entendido no final dos anos 90, na virada do século, do que, claro, no discurso de despedida dos anos 20. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Porém, o evangelista, acredito eu, não partiu ou não trabalhou arbitrariamente. Ele deve ter, durante 60 anos, refletido, a mais não poder, a respeito de afirmações de Jesus, de frases de Jesus, de insinuações de Jesus, e deve ter chegado a esta conclusão. Quem age assim, quem fala desta maneira, quem procede deste jeito, só pode ser Deus. Padre, aqui tem mais uma observação, talvez, que vale a fazer. Este pedido de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, não é muito recorrente entre nós, sempre desejosos de um milagre para poder crer, sempre desejosos de algo especial? Filipe não queria um milagre.
aqui no texto aqui não é questão de milagre ou de extraordinário. Felipe queria simplesmente a visão beatífica. Que é extraordinário. Ele já queria estar na glória, né? De certa No maneira, nosso mundo. não, de certa maneira, bem, é o evangelista quem coloca esta pergunta na boca de Felipe. Mas por que é o evangelista que coloca esta pergunta na boca de Felipe? Porque ele quer transmitir aos seus leitores quem é Jesus e até onde vai Jesus. Eu não preciso necessariamente admitir que Felipe historicamente tenha feito esta pergunta a Jesus, anos 20. Mas eu posso perfeitamente aceitar que nos anos 90, querendo transmitir a sua altíssima cristologia e de uma maneira viva, não teórica ou abstrata, ele tenha buscado em Felipe o seu porta-voz. Então, mais do que um questionamento de fé, na verdade ele só se utiliza dessa expressão para Mais chegar do que um questionamento de fé, é uma explicitação sempre maior da cristologia. Ok. Você quer continuar no versículo 10b? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Ao menos por causa das obras. Atenção, não que as obras venham tomar o lugar da fé. Não que as obras dispensem de crer, mas as obras bem entendidas na teologia de João nos levam ao seu prolongamento. No prolongamento destas obras está a revelação de Deus. Certo? Certo. E aqui talvez a maior obra de todas fosse a vida de Jesus, a vida que Jesus levou, não é? O exemplo que ele dava. Naturalmente, ele está se referindo aí às famosas obras do livro dos sinais, sobretudo os 7 sinais que culminaram com a ressurreição de Lázaro. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 2 coisas. Em primeiro lugar, aquele que crê fará as obras de Cristo e ainda fará maiores. O texto não diz fará melhores, fará maiores. Paulo, por exemplo, agiu muito mais do que Jesus. Paulo percorreu o Mediterrâneo oriental e ocidental. Jesus não saiu da Galileia e da Judéia. Fará obras maiores, não melhores. A segunda afirmação, eu vou para o Pai. Isto é o discurso de despedida, é o discurso de adeus. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais... Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Bem, aqui está em João também o que nós encontramos em todos os sinóticos. A oração e a eficácia da oração a Deus em nome de Jesus. Mas isto aqui tem que ser bem entendido. É claro que, realisticamente, os leitores desse texto aí, nos anos 90 ou mais tarde até, haviam já feito a experiência de que nem toda oração é atendida. Então, algumas afirmações vêm incondicionais, se pedirmos de acordo com Deus, se pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Em nenhum momento, de resto, vem afirmado no Evangelho que Deus aceita ou que Deus defere pedidos caprichosos de quem quer que seja. Certo? Então é preciso saber exatamente
o que pedir e como pedir. E a este propósito, eu teria nem seria parte, seria pode ser uma parte aqui. Quando nós pedimos demasiadamente, quando pedimos durante muito tempo, seriamente, e não conseguimos, talvez seja esta uma insinuação ou um sinal de que Deus não quer nos dar aquilo. Então não é o caso de insistir até o fim. Talvez seja o caso de aceitar aquela situação como cruz ou como vontade de Deus. Né? Existe um limite para tudo, até um limite para quem pede. Repito, assim a pessoa fica calma e deixa de ser ansiosa. Se pediu durante um largo tempo, com fé, com confiança, se não pediu coisas bobas, coisas caprichosas, e mesmo assim não recebeu, por exemplo, a saúde, então talvez seja o caso de repensar o seu pedido. Deus não está nos planos dele me conceder aquilo que eu pedi. Vai me conceder alguma outra coisa. Por exatamente o que e como e quando eu não sei. Certamente será melhor. Padre, e nessa questão aqui nós temos muitas seitas que se desenvolvem largamente, justamente oferecendo o contrário, oferecendo a realização material. Mas é uma propaganda enganosa. Como é que eu posso garantir que Deus vai atender determinados pedidos, determinada oração? Quem pode garantir uma coisa dessa? Que pastor pode garantir isso? Nem o Papa. Todos garantem. Todos garantem. Pois é, só que isso tudo é absolutamente enganoso. Enganoso, claro. Então aqui nós temos, alguns programas atrás, nós falamos da busca do bom pastor e aquela responsabilidade que nós temos de buscar o bom pastor, encontrar o bom pastor e cuidar com os maus pastores. Existem os maus pastores e os mercenários. O nosso programa está encerrado, nós temos que nos despedir e voltamos na semana que vem. Muito obrigado. Bom domingo a todos, até a próxima semana. Bom dia e até a próxima semana.